tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do Chief of Design. Eu sou o David Art. Seja bem-vindo ao Pitacos do Chief, podcast do Chief of Design sobre design, coisas correlatas, freelancer, tecnologia acaba também caindo, não tem como não falar. Você sabe do meu histórico até que já trampei um pouquinho de front. Sobre freelancer, então, empreendedorismo, sobre criatividade, sobre coisas relacionadas ao mercado criativo, ao mercado e à área de design. O podcast do Chief, que é o Pitacos, está disponível para você no Spotify, Deezer, Apple, agora na Amazon também. Se você está escutando nessas plataformas, por favor, ajuda nós. Ajuda aí, não custa nada. Segue, compartilha, deixa avaliação positiva. Isso é super, hiper, mega importante. A gente está crescendo no Spotify. Obrigado, valeu mesmo. Mas é importante continuar, porque o podcast é principalmente para essas plataformas. Porém, nós fazemos no YouTube também. Então, se você quer assistir esse podcast ou apenas ouvir, tem uma galera que escuta, né? Apenas no YouTube, começa a trabalhar e deixa rolar lá o podcast. A gente tem a playlist, tá, do Chief sobre podcast, que é a playlist do Pitacos do Chief, e você pode assistir também lá. Lembrar que a cada 15 dias eu tô trazendo podcast para você, com um convidado ou somente comigo. E eu tô com uma ideia, inclusive quero a sua ajuda para corroborar, para confirmar isso. Eu tô com a ideia de fazer o podcast toda semana. Então, a cada 15 dias eu trago um convidado lá no bar, ao vivo, quinta-feira à noite. Então se inscreve no canal lá para você assistir, né? E na outra semana, né, tem um vídeo assim, eu falando sozinho, gravando aqui de casa mesmo, do meu estúdio. Então a gente teria conteúdo toda semana de podcast. Se você acha interessante nesse formato, né, um podcast mais curto, que normalmente é o que eu faço, e falando sozinho, e um podcast mais longo e com conhecimento, né, com histórias dos convidados, diz aí nos comentários, deixa um comentário lá no YouTube, dessa lá, enfim, deixa um comentário também no Instagram, enfim, para que eu possa ver se dá para fazer essa ideia mesmo e dá para colocar ela para frente. Beleza? E também, se for lá no canal, né, se eu estiver vendo no canal, se inscreve aí, que ajuda também. Bom, o episódio de hoje, somente eu e você, nós quatro. Eu e você e eu. Vamos conversar sobre se aprofundar na área, se aprofundar na questão do conhecimento, se aprofundar na questão do estudo, da preparação, da sua preparação como profissional. Eu não sei se você já ouviu aquela trend que nós temos no TikTok, a gente tem no Instagram também, do Mano Brown, e ele fala uma parada assim, pô, você que vai estudar alguma coisa, você tem que se aprofundar, tem que mergulhar, você tem que, entre aspas, né, ele não fala com essas palavras, você tem que comer aquilo todo dia, vivenciar aquilo, isso é super importante, paraná. Eu não sei se você já ouviu essa trend, né? Depois você procura aí alguma coisa Mano Brown, motivação, que você vai encontrar. E eu super concordo com essa trend, né? E eu acho que você também, e eu acho que você até já sabe sobre isso, né? E talvez você esteja se perguntando, David, por que você está criando um podcast assim, sendo que isso é óbvio? Porque a gente tem que falar o óbvio e porque as pessoas deixam de fazer o óbvio, muitas vezes. O arroz com feijão funciona, sempre vai funcionar, em todas as áreas. E uma coisa base de toda a área é você se aprofundar, melhorar, avançar, se atualizar cada vez mais na sua área, nos conhecimentos da sua área, né? Não somente eles, como eu sempre falo, o designer é um resolvedor de problemas, um facilitador. Então, nesse cenário, é importante que nós tenhamos conhecimentos não somente sobre design, conhecimentos técnicos, mas principalmente conhecimentos sobre pessoas, né? Sobre o mundo que a gente vive. Todo o nosso repertório, background vai nos ajudar a construir bons projetos. Mas
é super importante a gente continuar evoluindo, continuar se aprofundando nos conhecimentos de design. E a maioria das pessoas, por mais que seja óbvio, não se aprofunda. A maioria das pessoas, dos profissionais, param num determinado estágio. E aí, são vários motivos, né? Seja por preguiça, às vezes, né? Seja porque a pessoa acha que já sabe de tudo, às vezes ficou cansada da área, enfim, e não continua estudando, continua se aprofundando, se atualizando. E aí, acontece muito, como eu já disse num vídeo que eu gravei no YouTube, depois você pode procurar lá, designer depois dos 30 anos, alguma coisa nesse sentido, né? Acontece muito da pessoa ficar estagnada. E chegar num determinado momento da carreira dela, ela não consegue dar tantos passos assim como ela gostaria, não tá no local onde ela imaginava. E aí fica correndo atrás de curso, fica acreditando em história de guru, fica às vezes desmerecendo a área, criticando quem tá iniciando e que não sei o que não presta. E muitas vezes até desiste. Mesmo que ela tenha, às vezes, feeling, né? Tenha caguete para trabalhar na área, mas às vezes acaba desistindo. E um dos motivos é porque ela não se aprofundou. É claro que a gente tem que pensar que, na verdade, a gente tem que analisar, né, e relevar que você não deve se cobrar excessivamente, né? Quando eu digo se aprofundar, não é pra você ficar neurótico e, nossa, vou comprar todos os cursos, vou, sei lá, ficar só fazendo isso, estudando, sei lá, toda hora, não vou ter vida, não vou participar de eventos. Não, não é isso, né? A gente tem que ter uma harmonia, né? Tem que ter um bom senso. Mas a maioria das pessoas não tem nada disso e não continuam estudando. O estudo da sua área vai te ajudar a alavancar próximos passos, alcançar, na verdade, novos caminhos dentro da sua profissão, dentro da sua carreira. Se você quer ser, por exemplo, um líder de design, se você ficar nessa parte mais rasa, você não vai conseguir ser líder, ou se for, vai ser daquele jeito e vai ter muita dificuldade, talvez não dê certo. Se talvez você não queira ser líder, você quer ser um especialista, tal, ali, sei lá, por exemplo, um especialista em UI design. E aí você fica só naquela camada de Figma, sabe? Ah, como recortar uma imagem no Figma, ah, como criar um efeitinho no Figma. Você não vai conseguir ser o especialista que você realmente deseja ser. Você não vai conseguir, na verdade, ter os ganhos que você imagina, que você gostaria de receber como um especialista. É preciso se aprofundar um pouco mais no conhecimento. E para partes mais complexas, partes que necessitam um pouco mais de atenção, que necessitam um pouco mais de estudo, de aprofundamento e que são mais difíceis, né? Por exemplo, na parte de UI design, né? Design de interface. É muito mais fácil você pegar um tutorial aí na internet e aí vai lá, como retira o fundo, como cria um efeitinho de texto, como faz isso, do que você estudar sobre interação humano-máquina. Agora, pergunta, você contrataria se você fosse um chefe? E aí você precisa de um especialista em UI design. Você contrataria aquele cara que sabe todos os efeitos, todos os atalhos do Figma? Ou a pessoa que tem um conhecimento mais amplo, mais aprofundado em IHC, por exemplo? Muito provavelmente você iria pro lado do IHC, né? Para a pessoa que tem conhecimento mais em IHC. Então você está dizendo que eu não preciso saber ferramenta, não preciso aprender sobre ferramenta, eu não preciso ver as novas técnicas, me inspirar. Não, não é isso, né? Mas é ir além disso. Inclusive, uma das coisas que é ir além disso é preencher melhor o seu repertório. Muitas pessoas, por exemplo, continuando nessa parte visual, começam a criar, a trabalhar e param ali de se atualizar, de ver o trabalho de outras pessoas, de, entre aspas, perder uma horinha ali no Behance da vida, se inspirando, procurando referência.
Só de você fazer isso, você está treinando seu olhar. Só de você fazer isso, está tendo uma percepção melhor de design. Só de você fazer isso, você está se aprofundando um pouco mais dentro da sua área, dentro daquilo que você atua. Então é importante se aprofundar. É importante você adquirir livros. É importante você, se você tem faculdade, por exemplo, continuar os estudos, fazer uma pós-graduação, talvez um mestrado, ou fazer mais de uma pós-graduação, uma especialização, um MBA. Se você não tem faculdade, procurar fazer cursos, né? Eu sou muito a favor de curso presencial, curso ao vivo, porque é outra vibe, né? Eu, inclusive, a próxima pós que eu for fazer, eu muito provavelmente vou querer alguma coisa ao vivo, assim, mesmo que seja online, mas eu tenha a data certa para assistir, né? Porque eu acredito que eu vou funcionar assim melhor, né? Dentro da minha rotina. E continuar estudando, se aprofundando, talvez aprender uma nova habilidade, talvez aprender um pouco mais sobre uma área correlata, né? Enfim, se aprofundar, preencher melhor o seu background, para que você consiga ter mais propriedade para tomar suas decisões, para que você consiga ter mais propriedade para conversar com stakeholders, né, com clientes, chefes, com as pessoas em geral, para que você consiga passar mais segurança e, consequentemente, também ter um melhor trabalho. Tudo isso vai ter um conjunto de fatores que vão melhorar a sua autoridade, né? O que as pessoas enxergam sobre você, né? E tudo isso aumentando, você aumenta também o seu ganho. E para você fazer isso, para você se aprofundar, eu tenho que te dar uma notícia. Você vai ter que investir dinheiro. Vai ter que tirar o escorpião do bolso aí, mano. Libera a onça. Libera. É Lobo-Guará lá, a nota de R$ 200? Nem lembro, viu? Porque eu nunca peguei uma nota de R$ 200. Nem lembro se eu peguei alguma vez. Mas enfim, libera o escorpião aí, mano. Porque não tem como. Os melhores conhecimentos, o acesso aos melhores professores, profissionais, sempre tem um custo. Não existe almoço grátis. Você vai ter que realmente investir, né? Óbvio que você também tem que filtrar, porque tem muita gente aí que, né? Às vezes cobra, que não vale a pena, ou, enfim, é só oba-oba. Então você sempre tem que relevar. Mas uma coisa é fato, você vai ter que investir. Nem que seja em livro, nem que seja, sei lá, em um evento. Não tem como você se aprofundar sem ter sem investir, né? Sem gastar uma grana. E aquela coisa, né? Se você achar caro o preço da educação, imagina o preço da ignorância, né? Então, paga para ver o preço da ignorância, como você fica desatualizado e você perde oportunidades. E a maioria dos conteúdos gratuitos que nós temos por aí, a maioria dos conteúdos de influencers que nós temos por aí, não vão servir para você se aprofundar, porque eles não são feitos para isso. Esses conteúdos, em grande maioria, são feitos para ser consumidos ali de imediato, para gerar like, para você ficar felizinho, falar, nossa, você é o tal. E aí a pessoa tem engajamento e ela se favorecer. Eu vejo até de uma maneira geral que a maioria dos influencers, de uma maneira geral, né, eles estão aí mais para imbecilizar mesmo, né? A maioria, claro que tem muita influência de educação, eu me coloco numa parte assim e tento trazer um conteúdo diferente para você. Óbvio que também eu tenho até uma pegada de humor, assim, né, muito forte, então também tento trazer entretenimento, às vezes trago um conteúdo mais raso ali para atingir o topo do funil e as pessoas me conhecerem e tal, acharem engraçadinho. Eu tento mesclar, pra falar a verdade, porque a gente tem que sobreviver nessa internet e a internet é foda, né? Mas tem gente que nem se preocupa em passar conteúdo aprofundado. Eu, por exemplo, tenho um conteúdo assim e tenho um conteúdo mais aprofundado, né? Eu sei que tem conteúdo que nem tem muito acesso, mas eu passo
E se eu ajudar uma pessoa, porra, já tô feliz. Mas a maioria não pensa assim. A maioria quer like, dinheiro e foda-se. Ah, eu quero que você aprenda design. Não, é mentira. O influencer ele quer encher o bolso dele e fazer bem pra família dele, não quer fazer bem pra você. Ele tá pouco se lixando. No máximo ele quer que você fique bem pra você fazer depoimento e falar bem dele no Instagram. Sabe? É tipo sempre uma visão muito mais egocêntrica, sempre, na maioria dos casos. Então, esses conteúdos, no geral, não vão fazer você se aprofundar. Não vão. Se você quer se aprofundar, comece a procurar alguns cursos, né, livros, procurar outras maneiras. Algumas pessoas alegam, né, que dá para aprender design, que dá para aprender tudo sem pagar, sem investir, barari, barará. E eu já vi pessoas migrarem de área, entrarem, por exemplo, em UX sem gastar dinheiro. Mas essas pessoas foram super autodidatas, aproveitaram o máximo de conteúdo gratuito que tiveram por aí, tiveram super atitude de botar em prática aquilo que elas aprenderam. E a maioria das pessoas também não são assim. E até essas pessoas que eu conheço, que entraram na área só com conteúdo gratuito, depois elas acabaram adquirindo outras coisas pagas, porque chega no momento que não tem como. Então, também não caia nesse papo que dá pra você se aprofundar, dá pra você melhorar muito somente com conteúdo da internet, somente com conteúdo de influencer. Não é assim que funciona. Até porque tem muito conteúdo aí que é equivocado. Salvo, por exemplo, aquele caso do imagotipo. Não sei se você já viu. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Magotipo, isologo, uma parada assim. Que um dia pegaram de um livro uma interpretação de uma palavra de um livro em espanhol, retiraram tipo um trecho, sabe, como se fosse um corte. E aí a partir disso criaram uma coisa em cima, na verdade é uma redundância, né? E que termos técnicos, em termos de até mesmo da nossa linguagem no Brasil, né, em português, não existe, né? Enfim, não, as pessoas podem utilizar, elas podem utilizar o que elas quiserem, mas é fato que na literatura, no estudo técnico, né, de design, não existe aquilo. Então existem muitas verdades que elas foram feitas. E de tanto se falar que uma pessoa achou legal e compartilhou, tal, você acaba acreditando. E não dá para se aprofundar em design assim. Não dá para você evoluir na carreira assim. Não dá para você alcançar novos cargos, novas possibilidades, à mercê de conteúdo que talvez você nem saiba a origem, né? Que você não tem confiabilidade. Portanto, se você quer alcançar novos. Eu ia colocar novos objetivos, né? Mas não só novos objetivos, mas alcançar novos níveis na sua carreira, se aprofunde no seu conhecimento em design, no conhecimento daquilo que você atua, da sua profissão. Procure conteúdos mais complexos, mesmo que eles sejam mais difíceis. Vai entender mais sobre processos, sobre o porquê. Faça engenharia reversas, estude a fundo coisas que deram certo, né? Converse com pessoas de outras áreas, tente trazer experiências de outras pessoas para somar ali com o seu conhecimento e você poder tirar alguma coisa daquilo, como se fosse uma vampira do X-Men, sabe? Que você coloca a mão e puxa o conhecimento ali, o poder da pessoa. Vocês tentam fazer isso, né? Porque se você ficar nessa parte mais visceral, mais inicial da coisa, como a maioria dos designers e dos profissionais de maneira geral ficam, então eles só estudam o básico para poder trabalhar, estudam o suficiente para conseguir um emprego, pronto, aí depois estudam o suficiente para ter um pouquinho ali de melhora, de cargo, de emprego e pronto. Caras, uma hora ou outra, ou você vai se sentir uma merda, um lixo e vai desistir,
ou você vai ficar estagnado, não vai conseguir progredir, você vai ver outras pessoas progredindo e vai ficar se perguntando por quê. Ou a qualidade do seu trabalho vai cair, você vai acabar ficando para trás, vai acabar ficando desatualizado. Por exemplo, eu vejo alguns profissionais têm 10 anos na área e tal, e aí vão entregar um trabalho que não tem um mínimo de acabamento ali, que tipo, você olha e fala, caramba, como o cara não sabe, como o cara não percebeu, depois de tanto tempo trabalhando com design, e o cara tem conhecimento, por exemplo, de ferramentas ótimos, enfim, talvez manje muito mais do que eu, né? E aí você olha e fala, caramba, como o cara não percebeu que faltou alinhamento aqui, que tá desproporcional, que não tem harmonia entre esses elementos, entre essas linguagens, né? E uma coisa não tá conversando com a outra. Como que a pessoa não percebe isso? Às vezes, realmente é do feeling, né? Tem gente que tem feeling pra coisa, é fato. Mas se a pessoa trabalha tanto tempo, né? É uma questão também de falta de atualização, de se aprofundar. Sabe aquela coisa? Eu aprendi a, a fazer o necessário aqui para conseguir sobreviver, ter um trampo aqui na área, ter uns clientezinhos aqui básicos, beleza. Então eu vou fazer isso. E pronto, para. A pessoa não se inspira, não procura aprender com outros profissionais, olhando o trabalho de outros profissionais, a pessoa não procura fazer cursos. Ah, tá caro fazer curso. Pra que eu vou fazer faculdade? Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou em evento conversar? Ah, não. Aí pega, faz esse tipo de trabalho. Aí você olha assim e fala: caramba, a pessoa se classifica como designer e não tem um, a mínima noção de que isso pode ser melhorado, de que isso não tá legal dentro da proposta que foi passada para ela. E aí, claro que eu tô passando um cenário aqui de quem não é iniciante, né? De uma pessoa que já tenha muito mais tempo de trabalho. E eu pego pessoas assim, eu pego pessoas que estão há 5, sei lá, às vezes 10 anos, que tipo, você passa um negócio pra pessoa e a pessoa não consegue fazer algo legal. E é uma questão um pouco de se aprofundar, tipo, de se inspirar, de procurar mais repertório, de ter mais background, de ter mais referências, de ter mais conhecimento, de ampliar o pensamento, a visão de design, ter uma visão mais aguçada. Eu sei que realmente tem pessoas que têm mais feeling, que tem pessoas que são mais do métier, né? E aí até entra numa discussão se é talento ou se não é talento, às vezes eu fico nessa dúvida, mas o fato é que, independente disso, se treina, independente disso, se aprende. E se a pessoa tivesse se dedicado, se aprofundado naquilo que ela está propondo a fazer, com certeza o resultado seria diferente. Talvez o resultado não seria tão lindo quanto de um baita designer, sei lá, renomado aí que a gente olha e fala, nossa, porque talvez esse cara realmente tenha esse feeling que é só dele, é a visão dele, né? E cada um tem sua própria visão. Mas tem coisas, cara, e eu tô falando aqui da parte visual. E, poxa, são falta ali de se aprofundar, sabe? Também é preciso se aprofundar na parte do discurso, na parte da defesa, na parte do ensinar ali, do dialogar com o cliente, com os stakeholders ali, o que você faz, explicar, conversar, negociar, também faz parte, né? O discurso do design, né? Também faz parte, traz mais segurança, nos ajuda a defender os projetos, a ter orçamento para criar nossos projetos, para que as pessoas confiem no nosso trabalho. Esse discurso também tem que ser melhorado, também tem que ser amadurecido, aprofundado. E você faz isso com estudo, você faz isso realmente vivenciando, obviamente, praticando, obviamente, mas não ficando naquela bolha que às vezes você fica sozinho, isolado, que tá bom para você o suficiente, pronto, acabou. Tá? Então tá bom aqui o suficiente, eu tô criando umas artes bonitinhas de rede social. Beleza, mas você sabe até que ponto o Instagram vai funcionar? Você sabe até que ponto vai realmente ser legal ali esse tipo de trampo? E daqui uns 2 anos, se acabar o Instagram, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com o quê?
Se daqui a uns 2 anos fechar o Photoshop, acabar o Photoshop, acabou o Figma, agora é tudo realidade virtual, como que você vai trabalhar? A gente está caminhando para um cenário que dá cada vez mais essa parte mais visceral, ali, visual, né, do design, pode ser substituído, ou vai ser substituído, por inteligências artificiais, por programas, por softwares, por templates. A gente já tem muito isso, né? A gente tem um exemplo do Canva, por exemplo, que qualquer um pode criar uma coisa legal, às vezes com Canva da vida, né? Aquela coisa, faça você mesmo. Ou talvez um robô consiga criar designs legais ali, estruturar, criar layouts, criar hero, um site, um aplicativo. A gente já tem até muita coisa sobre isso. E eu acredito que cada vez mais vai ter coisas do tipo. Então, se você fica nessa camada superficial, você vai perder emprego em algum momento. Vai perder alguma coisa em algum momento. Só que máquina, inteligência artificial, não tem a capacidade de interpretação, não tem a visão estratégica da coisa, não tem a capacidade de discernir certos pontos, nuances do projeto. Talvez não tenha a capacidade de interpretar dados de forma relacionadas ali ao cenário, ao ambiente, ao usuário, né, ao contexto. E se você se aprofunda em design, você não corre o risco de ser substituído por ferramentas do tipo. Porque o pensar do design, eu não estou falando nem de design thinking aqui necessariamente, mas do pensar do projeto, do pensar no ser humano, do pensar em ser um facilitador, um propulsor para resolver problemas. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Ou, sei lá, só se aparecer um Android aí, sei lá. Tipo o Android do Dragon Ball lá. Aparecer um Android 18, sabe? Aí talvez possa ser. Mas, por enquanto, eu não vejo esse cenário. Então, tarefas mais superficiais... criar uma artezinha para rede social, criar uma capa do YouTube, criar uma coisa, às vezes um site, um layout site. Cara, template, inteligência artificial vai acabar pegando você e tirando o trampo que você tem. Agora, se você tem o pensar do design, você pega um projeto com o cliente e fala, vamos estruturar aqui um projeto de design para realmente melhorar a sua comunicação, para realmente melhorar sua imagem, para criar um produto para o seu usuário. Esse tipo de coisa a máquina não vai fazer. E se você se aprofunda em design, se você melhora seus conhecimentos, se você amadurece como profissional, amadurece a sua visão, a sua capacidade analítica da coisa, você não vai ficar à mercê dessas coisas que podem vir aí no futuro e que já estão em partes, né, acontecendo. Então, quando você não se aprofunda, cara, olha, sinceramente, trampos como de rede social, entre outros, você pode achar muito bonito a pessoa fazer a arte lá, tal, beleza. Mas saiba que tem inteligência artificial e que talvez cada vez mais tenha inteligência artificial que vai substituir essa tarefa mais repetitiva, essa execução ali do último ponto, né? Do ponto de contato do design. Vai ter, com certeza. Por isso que é importante se aprofundar, por isso que é importante melhorar o seu pensamento de design, amadurecer a sua visão como designer. Essa questão de se aprofundar passa também por soft skills, né? Então, também aprofunde seus conhecimentos em questões de comunicação, interpessoal, relacionamento e administração, né? Responsabilidades, como que você lida com isso. É importante você ter esse amadurecimento, né? Talvez, eu utilizei muito a palavra se aprofundar, mas talvez seja a questão de amadurecimento, né? Você
e evoluindo como profissional e conseguindo realmente filtrar algumas coisas, conseguindo perceber algumas coisas que não funcionam tão bem, conseguindo delegar, conversar, orientar pessoas mais jovens e pegar projetos mais complexos, onde demandam mais responsabilidade, mas que você consegue também passar mais confiança, consegue matar no peito e mostrar o diretor, o seu chefe, o cliente, você pode dar conta. E tudo isso acontece quando você se aprofunda, quando você realmente sabe daquilo que você está falando. Quando você começa a estudar, começa a fazer parte ali intrínseca, né, da sua carreira, do seu dia a dia, né? Você é um profissional, mas você também é uma pessoa que estuda aquilo, né? É um estudioso daquilo. Não é só aquela coisa que aprendeu na faculdade ou aprendeu num cursinho online. Por isso, se aprofunde, procure formas de se aprofundar na sua matéria, né? No caso, como a gente está falando aqui, de design. Eu sei que pode parecer óbvio, né? Mas tem que dar esse recado. Porque, como eu disse, a maioria dos designers não se aprofundam, ficam naquela camada mais rasa, naquela camada do efeitinho, do Figma, aquela coisa de replicar o que tá todo mundo fazendo, aquela coisa de só de seguir tendência, aquela coisa de não dialogar, de não entrar em debates mais complexos, de não ler textos mais complexos, de não fazer reflexões e análises mais aprofundadas sobre a carreira, sobre a profissão, sobre projetos. E chegando em determinados momentos que essa mesma pessoa que não fez nada disso, não se esforçou para tal, depois reclama que não conseguiu evoluir, reclama que não está conseguindo ter ganhos como ela gostaria, e vai reclamando, vai falando, enfim, às vezes vai até mudar de área. Se aprofunde em conhecimentos em design, né? Procure essas alternativas como eu citei aqui e evolua, né? Amadureça. Acho que é importante a gente amadurecer como profissional, independente da idade. Não dá para ficar 10 anos, 15 anos, né, sendo aquela coisa iniciante, na verdade. Sendo ou produzindo materiais de qualidade de iniciante. Discutindo, participando de projetos como se fosse um iniciante. Você precisa amadurecer, a vivência vai te ajudar nisso. Mas você também tem que se ajudar, você também tem que procurar conhecimentos, procurar se aprofundar na sua área, se aprofundar em design. Poucas pessoas são aprofundadas nesse sentido, né? Poucas pessoas se aprofundam realmente, né? Por isso que é tão difícil encontrar seniors, líderes, porque a maioria fica estagnado e não realmente faz o dever de casa. Fazer o quê, né? Bom, acho que é isso sobre a questão de amadurecimento, de se aprofundar. Não tem receita de bolo, não vou falar que siga aqui, ali, acolá. Acredito que os caminhos são esse mesmo, buscar conhecimento e conhecimento cada vez mais diversos e complexos. É por aí, e também melhorar as suas capacidades de soft skills, né? Mas não deixe de fazer isso. Como você também não pode deixar de curtir esse podcast, curtir esse vídeo. Se você está escutando no Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple, sei lá, curte, favorita, compartilha com seus amigos, ajuda o Tiff a crescer nessas plataformas. Lembrar que eu estou fazendo a cada 15 dias lá no bar com convidados, você assiste às 7h30 da noite, às quintas-feiras, tá bom? E se você quiser mais podcast, como eu falei, tipo um podcast eu falando aqui, alguma coisa legal, ou uma coisa que talvez você discorde, mas enfim, que a gente possa debater, deixa aí nos comentários, vai lá no YouTube, deixa no comentário, e aí eu vou analisar se dá pra fazer isso daí realmente. Então a cada 15 dias trazer um convidado e na outra semana, né, pra ter conteúdo todo dia, toda semana na verdade, eu fazer um podcast solitário aqui, conversando contigo.
Beleza? Bom, Pitacos do Tiff, então, fica por aqui. Até a próxima. Valeu. Estuda aí, Galuxo. Se aprofunda aí em design. Valeu, até mais. Fui!